Artigo 36. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados os resultantes de isenções fiscais que passem a integrar patrimônio privado e os que interessem a defesa nacional, extinguir-se-ão, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de 2 anos. Artigo 37. Adaptação ao que estabelece o artigo 167, inciso 3º, deverá processar-se no prazo de 5 anos, reduzindo-se o excesso à base de, pelo menos, 1/5 por ano. Artigo 38. Até a promulgação da lei complementar referida no artigo 169, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão despender com pessoal mais do que 65% do valor das respectivas receitas correntes. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, quando a respectiva despesa de pessoal exceder o limite previsto neste artigo, deverão retornar aquele limite, reduzindo o percentual excedente à razão de 1/5 por ano. Artigo 39. Para efeito do cumprimento das disposições constitucionais que impliquem variações de despesas e receitas da União, após a promulgação da Constituição, o Poder Executivo deverá elaborar e o Poder Legislativo apreciar projeto de revisão da lei orçamentária referente ao exercício financeiro de 1989. Parágrafo único. O Congresso Nacional deverá votar no prazo de 12 meses a lei complementar prevista no artigo 161, inciso 2º. Artigo 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de 25 anos, a partir da promulgação da Constituição. Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus. Artigo 41. Os poderes executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos poderes legislativos respectivos as medidas cabíveis. Parágrafo 1º. Considerar-se-ão revogados após 2 anos, a partir da data da promulgação da Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei. Parágrafo 2º. A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo. Parágrafo 3º. Os incentivos concedidos por convênio entre Estados, celebrados nos termos do artigo 23, parágrafo 6º, da Constituição de 1967, com a redação da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, também deverão ser reavaliados e reconfirmados nos prazos deste artigo. Artigo 42. Durante 40 anos, a União aplicará dos recursos destinados à irrigação. Inciso 1º. 20% na região Centro-Oeste. Inciso 2º. 50% na região Nordeste, preferencialmente no semiárido. Parágrafo único. Dos percentuais previstos nos incisos 1º e 2º do caput, no mínimo 50% serão destinados a projetos de irrigação que beneficiem agricultores familiares que atendam aos requisitos previstos em legislação específica. Artigo 43. Na data da promulgação da lei que disciplinar a pesquisa e a lavra de recursos e jazidas minerais, ou no prazo de 1 ano, a contar da promulgação da Constituição, tornar-se-ão sem efeito as autorizações, concessões e demais títulos atributivos de direitos minerários, caso os trabalhos de pesquisa ou de lavra não hajam sido comprovadamente iniciados nos prazos legais ou estejam inativos. Artigo 44. As atuais empresas brasileiras titulares de autorização de pesquisa, concessão de lavra de recursos minerais e de aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica em vigor terão 4 anos, a partir da promulgação da Constituição, para cumprir os requisitos do artigo 176,
Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições de interesse nacional previstas no texto constitucional, as empresas brasileiras ficarão dispensadas do cumprimento do disposto no artigo 176, parágrafo 1º, desde que, no prazo de até 4 anos da data da promulgação da Constituição, tenham o produto de sua lavra e beneficiamento destinado à industrialização no território nacional, em seus próprios estabelecimentos ou em empresa industrial controladora ou controlada. Parágrafo 2º. Ficarão também dispensadas do cumprimento do disposto no artigo 176, parágrafo 1º, as empresas brasileiras titulares de concessão de energia hidráulica para uso em seu processo de industrialização. Parágrafo 3º. As empresas brasileiras referidas no parágrafo 1º somente poderão ter autorizações de pesquisa e concessões de lavra ou potenciais de energia hidráulica, desde que a energia e o produto da lavra sejam utilizados nos respectivos processos industriais. Artigo 45. Ficam excluídas do monopólio estabelecido pelo artigo 177, inciso 2º, da Constituição as refinarias em funcionamento no país amparadas pelo artigo 43 e nas condições do artigo 45 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953. Parágrafo único. Ficam ressalvados da vedação do artigo 177, parágrafo 1º, os contratos de risco feitos com a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, para pesquisa de petróleo, que estejam em vigor na data da promulgação da Constituição. Artigo 46. São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também. Inciso 1º. As operações realizadas posteriormente à decretação dos regimes referidos no caput deste artigo. Inciso 2º. As operações de empréstimo, financiamento, refinanciamento, assistência financeira de liquidez, cessão ou subrrogação de créditos ou cédulas hipotecárias, efetivação de garantia de depósitos do público ou de compra de obrigações passivas, inclusive as realizadas com recursos de fundos que tenham essas destinações. Inciso 3º. Aos créditos anteriores à promulgação da Constituição. Inciso 4º. Aos créditos das entidades da administração pública anteriores à promulgação da Constituição, não liquidados até 1 de janeiro de 1988.